durante 40 dias, Cristo Jesus foi visto com um corpo glorificado, ele ensinou, ele comeu com seus discípulos, então é tempo de festa, é estação de alegria e de celebração, porque Cristo vive, ele ressuscitou. E por isso você vai perceber que ao longo desses 7 domingos, nós estaremos cantando as músicas que nós cantamos no domingo de ressurreição. A mesa sempre estará preparada com uma toalha branca, como está hoje aqui, porque nós estamos nessa estação celebrativa de Páscoa. Ele vive, ele ressuscitou. Amém? Nós seguimos com a nossa série de mensagens chamada Sem Sombra de Vergonha, o extraordinário amor de Jesus por seu povo. E nós temos trabalhado essa imagem dominante de que Cristo Jesus, ele não se envergonha do seu povo, da sua família. Então a gente já falou em alguns encontros sobre o fato de Jesus não se envergonhar de pessoas marginalizadas. Jesus não se envergonha da sua própria genealogia, que tem histórias de pessoas um tanto controversas, né? Mas que fazem parte do porta-retrato de Cristo Jesus, e ele não se envergonha delas. Cristo Jesus não se envergonha daqueles que outrora foram inimigos dele, como Paulo, refletimos sobre isso, e Jesus não se envergonha daqueles que são considerados equivocadamente como pessoas invisíveis na sociedade. Falamos sobre isso na reflexão do cego Bartimeu. Hoje nós seguimos a nossa reflexão, e logo você vai descobrir sobre quem mais Jesus não se envergonha, né? Que tipo de pessoa? Aquela que está ou se sente longe, distante, afastada da presença de Deus. E para a nossa reflexão nessa manhã, eu te convido a você abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós leremos o texto do verso 1 ao verso 30. João, capítulo 4, verso 1 ao verso 30. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 30. A conversa do Mestre Jesus com uma mulher de Samaria. Capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu interrompo aqui a leitura brevemente, só para te informar um pouquinho de arqueologia bíblica. Nós temos 2 regiões ali na Palestina nos tempos de Jesus, na verdade 3. Nós temos Judeia e Galileia, que estão separadas, e dentro ali Samaria. Guarda essa informação. Era-lhe necessário ou passar por Samaria ou dar uma volta para chegar na região da Judeia ou da Galileia. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aqui está uma edição aqui um tanto carinhosa sobre essa situação, né? A gente tem escrito assim: os judeus não se dão bem com os samaritanos. Leia-se ou anote na sua Bíblia, eles se odiavam, eram inimigos étnicos, culturalmente, racialmente, eles não se davam mesmo. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido,
respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Até aqui diz a palavra de Deus, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, obrigado, Pai, por esse momento precioso, onde nós ouvimos a Tua doce voz, onde nós sentimos a Tua presença, onde o Senhor vem responder ao anseio dos nossos corações. Santo Espírito de Deus, declaramos total dependência do Senhor aqui agora e pedimos que sopre sobre nós a Tua sabedoria, a Tua presença, o Teu poder, a Tua água, para que ela flua em nosso interior e assim vivamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Esse é um texto que pode ser conhecido de muitas pessoas, aqui uma narrativa muito importante, e eu queria conectar com o fato de que cerca de 5 anos atrás, e aí eu vou te refrescar a memória, todos nós vivemos uma tragédia. Uma tragédia mundial que deixou reflexos profundos e duradouros em diversas esferas da sociedade. Eu estou falando da pandemia da Covid-19. Só o Brasil registrou mais de 700 mil mortes confirmadas, com mais de 39 milhões de casos acumulados. Foi um período que marcou a vida da população, com isolamento social. Foi um período que marcou até mesmo as nossas vidas como comunidade. Perdas familiares nós sofremos, incertezas quanto à saúde nós sofremos, incertezas também econômicas nós sofremos, e tivemos um aprendizado, uma maior consciência da fragilidade humana. Isso acabou transformando o nosso comportamento social em diversos sentidos. No auge da pandemia, não sei se você se lembra disso, né? Tínhamos que pensar constantemente onde nós estivemos, com quem nós estivemos, e o que tocamos e o que nos tocou, né? Muitos tiveram, como eu, que ficar em quarentena, ou porque eu visitei alguém que estava com o vírus, ou porque em algum momento, depois eu descobri, né, fiz os testes, eu contraí diversas vezes o vírus ali naquela época, e assim que eu tinha contato com alguém, ou assim que eu era infectado, lá o pastor ficar separado em quarentena. A gente brincava que no começo da pandemia, né, a gente não tinha muita informação, não sabia muitas coisas. Hoje a gente sabe, né, mas tinha até aquele sensação de pânico. Você ia no mercado e tinha que deixar as coisas, limpar as coisas, as sacolinhas. Vocês conhecem muito bem a minha digníssima esposa, né? Enquanto eu não deixasse as sacolas ali na lavanderia e eu não desinfetasse, jogasse álcool no meu corpo inteiro, ela não deixava eu entrar em casa, né? E aí quem que tinha que ir para o mercado, um dos lugares que eu menos gosto de ir, né?
era o tributo, vai lá, o marido, vai lá, no tempos de pandemia, e ir lá para o mercado. E aí, quando chegava em casa, eu tinha que anunciar, né, a minha chegada. Impuro, 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 né? E joga álcool, coloca a roupa na lavanderia e vai tomar banho, né? A gente não sabia o que era aquilo lá, né? Sabíamos da gravidade, mas esse estar de quarentena, ou você ser separado, nos ajuda a compreender o que significava impureza nos termos bíblicos. Por isso que eu trago essa ilustração, né? Porque a quarentena, ela é para os impuros. E essa experiência terrível que nós vivemos, nos forneceu, de certa forma, uma estrutura para entender melhor a experiência das pessoas lá nos tempos bíblicos. Como assim, pastor? Essa ideia de quarentena, ela já existia, ela foi instituída até mesmo por Deus, porque o nosso Deus soberano, obviamente, sabia das condições de saúde, né, e sabia também de um povo antigo que vivia não nas melhores condições como nós temos, água potável e por aí vai. Então já existia uma preocupação de quarentena quando você tinha algum tipo de doença contagiosa, mas mais do que isso, na antiga aliança, as leis cerimoniais exigiam que as pessoas também estivessem cientes de onde haviam estado, com quem haviam convivido e o que elas haviam tocado. Pois se elas estivessem impuras, se tornassem impuras, elas precisariam ficar em quarentena. Só que, obviamente, a questão bíblica não era Covid-19. Para eles, o status de puro e impuro não se tratava primordialmente da propagação de doenças, embora tinha também alguns casos sobre isso, mas tratava-se de se aproximar de Deus em adoração. E aqui eu vou te dar um contexto da lei do Antigo Testamento. O livro de Levítico nos apresenta sistematicamente essas leis cerimoniais, uma série de regulamentações para o povo de Israel. E lá encontramos dois termos, o puro e o impuro. Esses termos se relacionavam a uma condição de estar. E essa é uma condição que podia mudar. E sendo bem sincero, ela sempre mudava. Na verdade, mudava o tempo todo. E o povo de Deus vivia, ora puro, ora impuro. E detalhe, essas condições não eram primariamente morais. Não eram. Por exemplo, dar à luz a um filho. Não era, nunca foi e nunca será pecado. Mas tornava a mulher impura no período inicial. Tocar um cadáver não é pecado, mas torna a pessoa impura. Ter uma doença de pele não era também pecado, mas tornava a pessoa impura até que ela alcançasse a cura. E a grande pergunta é, por que isso? Por que isso foi estabelecido para o povo de Israel? Porque as categorias de puro e impuro apontavam, simbolizavam a impureza moral da natureza humana por causa do pecado, que impedia a entrada na presença de Deus, que não tem pecado algum, porque Ele é santo, santo e santo. Então ela apontava para isso. Isso estabelecia claramente também uma distinção entre vida e morte. Porque Deus, Ele é a fonte da vida. Portanto, quanto mais perto alguém chega do Senhor, mais perto chega da vida. E quanto mais alguém se afasta do Senhor, mais perto chega da morte. Então, naqueles tempos, a parte mais interna do templo, o Santo dos Santos, era o lugar onde uma pessoa poderia chegar mais perto da vida em toda a sua plenitude. Já o deserto, ou nos tempos de Jesus, a cidade lá fora, era um lugar de caos, era um lugar de morte, era um lugar de impureza. Logo, estar impuro era também como estar sob a sombra da morte. Ok, pastor, você deu um contexto das leis cerimoniais, o que isso tem a ver com a mulher de Samaria, com o nosso texto? Bom, como eu disse, no texto bíblico, havia uma grande inimizade entre judeus e samaritanos. Essa inimizade, ela aconteceu ali por volta dos anos 720 antes de Cristo Jesus, quando o rei da Síria, ele derrota Samaria, deporta os israelitas todos para a Síria, porém ele traz algumas pessoas da Babilônia e de outros países pagãos
para se estabelecer ali nas cidades de Samaria e ir desalojando alguns israelitas que lá se encontravam, conforme o relato de 2 Reis 17, 24. É nesse período que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Se você continuar a leitura desse texto em casa, você vai ver que os versículos seguintes vão falar que logo se instaurou um culto a falsos ídolos. Logo se instaurou em Samaria alguns pecados abomináveis aos olhos do Senhor, inclusive como sacrifícios de crianças, porque eles levaram essa cultura idólatra. Esses povos estrangeiros também começaram a se casar com poucos israelitas que restavam na terra. Eles misturaram, então, a etnia, a religião e a cultura. E a adoração ao Senhor, ao Yahweh, com o culto dos seus próprios deuses, foi misturada e profanada ali, tornando-se então um povo híbrido, tanto étnica quanto religiosamente. Assim, os judeus declararam que os samaritanos haviam, o quê? Quebrado a lei de Deuteronômio capítulo 7. A lei de Deuteronômio capítulo 7, 3 e 4 nos diz, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Então, a partir disso, os judeus levantaram um clamor, não de graça, e não de chamado ao arrependimento, mas de ódio, de preconceito, de rejeição social, de inimizade. Está vendo? Aquele povo não é como nós. Eles erraram e agora devem ficar longe de nós. Tanto que esse desprezo da parte dos judeus aumentou tanto que eles condenam um território geográfico. Todo mundo que nasce ou convive, vive, trabalha em Samaria é impuro. Todas as pessoas samaritanas são impuras. Isso lá em 720 a.C. Imagine como esse ódio foi crescendo até o momento em que Cristo Jesus encontra aquela mulher. Ou seja, sem acesso à fonte de vida, eles estavam condenados a experimentar um tipo de morte em vida, separados, impuros, não podem nem adorar no mesmo lugar que foi destinado à adoração. No caso das mulheres, o ódio ainda era potencializado. Alguns documentos da literatura judaica expressam essa rejeição. Documentos existentes até o dia de hoje. Se você der um Google e procurar a Mishnah, você vai encontrar que a Mishnah, dentro da Mishnah tem vários capítulos, livros separados. No Sheviti, você vai encontrar que quem come o pão dos samaritanos é como quem come carne de porco. É impuro quanto o animal, o porco é impuro. Sheviti 8:10. Ainda na Mishnah, no livro de Nidá, que é o livro das purificações, as filhas de Samaria são consideradas impuras por menstruarem desde o berço. Ou seja, uma condenação já preconceituosa. Elas são impuras desde que nascem. Mishnah Kelim, uma mulher samaritana é impura. Então sua impureza é transmitida por qualquer utensílio que ela toque. Qualquer coisa que ela toque se torna impura. E por isso que no ideal, no imaginário judaico, judeu ali, você jamais tomaria água num recipiente que foi entregue por mãos samaritanas. Jamais você utilizaria um prato para comer que foi um prato de um samaritano. Tamanho era o ódio, tamanho era o desprezo. Então eles tinham que permanecer separados, distantes do templo, distantes da Galileia, distantes da Judéia, distantes do povo. O povo que se autodeclarava limpo pela etnia. Não pelo coração, mas sim pela etnia. Que arrogância. Então essas pessoas, os samaritanos, eram excluídos, rejeitados, estavam longe, distantes, separados. Geograficamente inclusive, um judeu, ele aumentava 3 dias na sua viagem entre Judéia e Galileia, só para ele passar pelo território vizinho. Não, eu não vou passar por Samaria, eu não piso naquele lugar impuro. Aí ele pisava em outro lugar que era impuro também, porque não era o território de Israel. Mas ele preferia aumentar 3 dias de viagem para não pisar, para bater no peito e falar assim, eu não piso em Samaria, eu não entro naquele lugar impuro. Esse era o contexto da época. Aí a gente olha o texto bíblico e a gente vê Jesus. E Jesus, de acordo com o texto bíblico, achou o quê?
necessário passar por Samaria. E eu amo essa expressão bíblica porque é necessário. Ele não foi sem querer, ele não foi sem um propósito, ele não errou o caminho, era necessário passar por Samaria, era necessário parar em Sicar, era necessário sentar-se à beira de um poço, no meio do caminho, no meio da jornada. Ele senta num poço. E aí eu te chamo a atenção para essa imagem do poço, porque uma leitura atenta da Bíblia vai te lembrar que coisas importantes acontecem em poços. Encontros que mudam famílias acontecem em poços. Vários homens proeminentes na história bíblica encontraram suas esposas em poços. Em Gênesis 24, o servo de Isaac encontra Rebeca num poço. Jacó encontra Raquel, em Gênesis 29, no poço. Moisés encontra Zípora num poço. Êxodo 2:15. Então, poço é uma espécie de lugar de casamento na Bíblia. Né? Alô, solteiros, né? O pastor, onde tem poço no parque ecológico? Eu não sei onde tem poço, né? Hoje os tempos mudaram, né? Não é bem por aí, né? Mas, enfim, era lugar de casamento no tempo bíblico. Só que naquele poço em Samaria, ninguém poderia prever que tipo de pessoa Jesus acrescentaria à sua família. Jesus achou necessário sentar-se naquele poço para encontrar a mulher samaritana. Ela ainda não sabe, mas esse encontro no poço revela que a mulher samaritana é parte da noiva de Cristo, porque se ele é o noivo, quem é a noiva é a igreja. Ela não sabe, mas ela já faz parte da noiva de Cristo. E aí, de maneira chocante, o próprio Jesus inicia um diálogo, porque muito provavelmente ela viu pelas vestes que ele era um judeu. Então ela olha um judeu aqui meio-dia no poço sentado, o que eu faço? Né, dá aquele calafrio e tal, e agora eles nos odeiam, eu não posso falar com ele, nem nada, ela vai quietinha, mas ele inicia o diálogo, dê-me um pouco de água. E ele pede água para ela. Todo judeu consideraria impura qualquer pessoa que se associasse a um samaritano. Todo judeu consideraria uma desonra gigante beber água num utensílio samaritano, pois isso os tornaria impuros. Mas o que acontece aqui é o oposto. É Jesus pedindo água, e Jesus é aquele que purifica as pessoas por meio de sua associação com elas. A lei do Antigo Testamento dizia que a impureza, ela acabava transformando o puro em impuro. Aqui na pessoa de Cristo Jesus, ele sendo puro, torna os impuros purificados. A mulher questiona. Então Jesus, ele completa. Pode passar mais um slide, por favor. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Obviamente, aquela mulher fica extremamente ansiosa para ter essa água. Que água é essa que nunca mais dá sede? Mas ainda ela não compreende que Cristo Jesus é a própria fonte. Só que ela precisa dessa água. Ela está cansada de viver no deserto. Ela não aguenta mais ser rejeitada e ter que vir ao poço sozinha, sempre em horários alternativos. Ou por que será que ela vai no poço no sol do meio-dia? Para torrar no sol, para ser mais árdua a caminhada, para voltar com um cântaro cheio, porque ela vai intencionalmente sozinha. Ela não aguenta mais as outras mulheres julgando a vida dela. Ela não aguenta mais as outras mulheres fofocando sobre o passado dela. Então ela opta por viver sozinha, cansada, no deserto, rejeitada, marginalizada, e ela está ali distante de tudo. Ela está distante de todos. Ela está enfrentando a dor de uma alma seca. Ela está distante de Deus porque ela não consegue adorar, ela não consegue achar um local para adorar, ela está distante das pessoas, ela não tem relacionamento, as mulheres a evitam, ela não consegue ir junto com as outras mulheres pela manhã, junto ao poço. Então ela vive numa sequidão existencial. Ela vive na secura da alma, procurando algo que sacie a sede dela. Por isso ela clama no versículo 15, Senhor, dê-me dessa água. Dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. E nem precise, aí ela coloca para fora a dor, nem precise voltar mais aqui para buscar água. Porque toda vez que eu faço esse caminho dói. Esse caminho me lembra da secura que eu sou. Esse caminho me lembra que eu estou distante do Senhor. Então eu não quero mais, eu quero dessa água. E aí você lê o texto,
E parece que Jesus muda de assunto. Porque quando ela fala isso, Jesus fala assim, vai e chame seu marido. Só que Jesus não está mudando de assunto. Jesus está tocando exatamente no ponto existencial da alma daquela mulher. Tocando para tratar. Ela já havia tido 5 maridos. E ela estava numa relação não oficial. A gente olha para esse texto, puxa, ela teve 5 maridos e agora está numa relação que não é oficial. Então, preciso te dizer que antes que você, pela tentação da nossa natureza pecaminosa, ouse pensar ou julgar no padrão judeu, olha só uma adúltera, 5 maridos ela teve e agora nem esse é o marido dela. Antes de você pensar em julgar no padrão judeu, o texto bíblico não nos diz o que aconteceu. Não nos diz o que aconteceu. Ela poderia ser de fato uma mulher desonrosa, que agora tenta seduzir Jesus, mais um homem para o álbum de figurinhas dela. Poderia? Sim, mas o texto bíblico passa longe de afirmar isso, bem longe. Ela poderia ser uma mulher que sofreu a viuvez por 5 vezes? Sim, mas bem improvável. O texto bíblico não diz nada. E se ela, sendo samaritana, a vida toda sendo tratada como objeto, tivesse enfrentado uma sequência de abandonos, de homens cruéis, infiéis, que naquela época poderiam emitir carta de divórcio somente pela dureza e arrogância do coração, ela queimou o arroz fora da minha casa. E aquela mulher era condenada a viver como mendiga por entre as ruas, tornando ainda mais vulnerável, mais ainda sofrida, uma mulher, muito provavelmente, mas o texto não diz isso também. Se o texto não diz, a gente não tem que ficar cavocando o que ele não quis dizer. A gente tem que olhar para o que o texto disse. O texto nos deixa claro, é que aquela mulher estava mas tão distante de Deus, que ela não conseguia mais nem compreender o que era receber misericórdia. Essa era a situação dela, distanciamento. Só que ao perceber que Jesus tem conhecimento profético, então ela não perde a chance de perguntar, Jesus, qual era o lugar onde ela poderia encontrar Deus? Está vendo? Por isso que Jesus, quando faz essa pergunta, ele está tocando na alma dela, na existência dela. Porque com essa pergunta, ele descobre, na verdade, ele sabe, mas ele faz ela revelar que ela está querendo um lugar para adorar a Deus. Ela está querendo um lugar para confessar os seus pecados. Ela está querendo um lugar para sentir a presença de Deus. Ela está querendo um lugar, uma família para pertencer. E aqui ela revela a sua sede interior. Onde, Senhor, eu posso encontrar Deus? É em Jerusalém? Ou é aqui no Monte Gerizim? Porque o nosso povo samaritano fala que aqui no Monte Gerizim. Diga, o Senhor que é profeta, onde eu encontro Deus? Porque somente Deus conhece o meu coração. É isso que ela está dizendo. Somente Deus pode me encontrar. Somente Deus pode me purificar. Se eu sou uma impura, se todo mundo diz para mim que eu sou uma impura, se aonde eu vou eu sou chamada de impura, se aonde eu caminho fecha uma porta para mim, somente Deus pode me purificar. Onde, Senhor, eu devo adorar? Essa é a pergunta dela. Essa é a sede dela. E a resposta de Jesus foi essa. Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que Jesus está falando, não é DNA, não é etnia, não é gênero, não é classe cultural, classe social, é em espírito e em verdade. E Jesus continua, são estes os adoradores que o Pai procura. Por quê? Porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus anunciou para ela, já chegou a hora. Que hora é essa, pastor? Sabe qual é a hora? A hora da Páscoa. Embora ela não estava compreendendo, porque ela não conseguia ver o futuro, mas Jesus já estava anunciando, o eu sou chegou, a minha vida, a minha morte, a minha ressurreição, o meu reino já foi inaugurado, a hora chegou, a hora da obra de redenção de Cristo Jesus. Então a adoração em espírito e em verdade só é possível por meio do sacrifício de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que purifica o mundo.
Ele é o Cordeiro de Deus que nos salva, pois é Ele com seu sangue precioso que nos purifica, que nos lava, que nos dignifica, para estarmos santos diante da presença de Deus, como nós cantamos aqui maravilhosamente, só em Jesus. Não tem outro lugar, é só em Jesus. E Ele diz para aquela mulher, a hora já chegou. São estes que o Pai procura, são estes os verdadeiros adoradores. Olha só o que Jesus está falando. O Pai está procurando um tipo de adorador que não é sobre etnia, não é sobre posses, títulos, DNA, ou árvore genealógica presbiteriana. Eu sou filho de presbiteriano, neto de presbiteriano, bisneto de presbiteriano. Eu acho que eu sou até meio parente do Simonton, missionário presbiteriano. Tá, para Deus, e daí? O que importa é que adoradores verdadeiros o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. E o que ela responde? Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. A resposta dessa samaritana tem mais aprofundamento teológico de qualquer resposta de judeu. Os judeus estavam preocupados com o que Abraão dizia, com o que Moisés dizia, com o que os profetas diziam. Ela respondeu, eu sei que o Messias está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então o que Jesus declara para ela? Eu sou, o termo grego, ego em mim, eu sou o Messias, eu estou falando com você. E por que esse termo é importante? Ele aparece 7 vezes no Evangelho de João, porque o grande eu sou havia se revelado para o seu povo lá em Êxodo capítulo 3, e Jesus agora se apropria das mesmas palavras, dizendo, eu sou. Jesus se revela àquela mulher samaritana, Jesus se revela como a fonte que pode saciar a sede interior daquela mulher. Jesus diz, eu sou e eu estou falando com você. Detalhe que a primeira revelação do eu sou nos evangelhos de Cristo Jesus é para essa mulher. Uma mulher estrangeira, uma mulher marginalizada, uma mulher considerada impura e distante. Uma mulher que parecia tão irremediavelmente distante de Deus, considerada pelo povo judeu como a menos propensa a vir a Jesus. E de fato ela era menos propensa a vir a Jesus. E de fato não interessa se ela era menos propensa a vir a Jesus, porque não é uma história sobre ela indo a Jesus. É uma história de Cristo Jesus encontrando essa mulher. É sobre Cristo ir até ela. Ela não precisou ir até Jesus. Pois assim como o Pai busca verdadeiros adoradores, naquele poço em Samaria, o eterno Filho de Deus estava buscando aquela mulher. Jesus tinha vindo até ela. Percebe porque era necessário. Estava nos planos e nos propósitos eternos de Deus. Era necessário entrar em Samaria. Era necessário sentar-se ao poço. Era necessário pedir de beber. Pois ele estava lá para oferecer água viva para ela beber. Ele a encontrou e a convidou para fazer parte da verdadeira família de Deus, a família espiritual. Jesus não se envergonha. Jesus sequer pensou em dar a volta para um caminho mais longo, porque não pisaria. Jesus não se envergonha daqueles que estavam distantes. Qual foi a resposta dela? Ela largou tudo e correu para a cidade para contar a todos sobre Jesus. Ela larga tudo. O texto bíblico tem essa intensidade de que ela larga tudo, ela corre, vai para a cidade e começa a anunciar, venham ver, porque tem um profeta, ele é Cristo, ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre todas as coisas. Como resultado do seu evangelismo, o versículo 39 do mesmo capítulo diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele. A mulher samaritana, ela foi a primeira missionária não judia do Novo Testamento. E ela fez com que uma cidade inteira buscasse Cristo Jesus. Ela chegou à sua cidade para levar Cristo. Isso é maravilhoso. E digo mais, isso não é tudo. Acompanhe comigo os versos 40 e 42, ao final da história a gente não leu inicialmente, porque eu guardei agora para esse momento. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Olha só, toda a cidade vai até Jesus, aí eles começam a insistir que Jesus ficasse em Sicar, e ele ficou 2 dias.
E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador só dos judeus, ou o Salvador só dos samaritanos. Não, sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo, e agora a gente vê, nós cremos, Ele está aqui. Jesus não somente passou por Samaria, acompanhe comigo esse texto, Ele ficou 2 dias. Jesus se alimentou, mas era cidade impura, não importa para Jesus, mas era cidade condenada, Ele dormiu lá, mas era cidade onde só tinha gente que não presta, não importa para Jesus, porque Ele vai lá para purificar a cidade, as pessoas, a história, as vidas, as famílias. Por quê? Porque Deus está em busca de adoradores. Ele buscava pessoas para fazerem parte da sua família. Aí o histórico dessas pessoas, de onde elas vinham, quem elas eram, ou o que tinham feito, apenas servia para mostrar com mais clareza quem é Jesus. E até onde Ele está disposto a ir para acrescentar pessoas em sua família. Jesus vai buscar o distante. Jesus vai buscar aquela pessoa que acha que não tem mais jeito. Jesus vai buscar aquele tipo de pessoa que ouviu tanto que ela era impura, tanto que ela era uma pessoa não escolhida, tanto que ela não prestava para nada, e Jesus vai lá e busca ela para falar: você me pertence, você é minha, você é minha filha, você é meu filho. Ele não teve vergonha de ir para Samaria. Ele não tem vergonha de encontrar pessoas distantes, pois Ele não é apenas o Salvador dos judeus, Ele é o Salvador do mundo todo. E o Salvador do mundo, Ele veio para encontrar aqueles que estão longe. Esse é o Messias, esse é Jesus, esse é o nosso Senhor e Salvador. O que a gente faz com essa narrativa maravilhosa que nos alcança? Que lições nós levamos para casa? 2 lições práticas de vida. Eu queria que você identificasse os seus cântaros. O que você usa para tentar saciar sua sede. Todo mundo está levando um cântaro aí. A mulher samaritana carregava um cântaro para buscar água todo dia. Você tem os seus. São os seus mecanismos, hábitos, fugas, ou pessoas em quem você tem bebido para tentar matar a sede da sua alma. Sabe? Aquilo que você tenta matar a sede da sua alma. Trabalho excessivo, uma vida workaholic, redes sociais como fonte aí de dopamina, relacionamentos vazios como uma tentativa de preenchimento, consumo, famosa frase eu mereço, numa tentativa existencial de preencher um buraco no coração do peito, aprovação dos outros. Qual que é esse seu cântaro aí, que você está tentando matar a sua sede, e que não vai conseguir, porque o profeta Jeremias disse para mim e para você no capítulo 2, verso 13, o meu povo, diz o Senhor, cometeu 2 crimes. O primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Primeiro crime, abandonou a Deus. E o segundo, cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Além de me abandonar, estão tentando encontrar a sede na tentativa humana, saciar a sede por mãos humanas. Então o que você vai fazer essa semana? Uma listinha de 2, 3 ou mais cântaros que você tem usado como fonte existencial. E você vai pedir a Deus, primeiro, perdão por fazer desse cântaro tomar o lugar de Deus na sua vida, de você achar que o teu trabalho é a fonte de segurança, de você achar que o teu dinheiro é a fonte de saúde. Então você vai pedir perdão a Deus e você vai pedir força a Deus para que você coloque Ele como a fonte principal na sua vida, Deus como fonte primária. A segunda lição é essa, o encontro que revela. Jesus sabe tudo sobre mim e sobre você, glória a Deus por isso. Então, lembre-se de que Jesus vê você por completo, não para condenar, mas para curar. A mulher ficou super surpresa quando Jesus falou, 5 maridos você tiveste, mas o que estava por trás disso era que Jesus estava vendo aquela mulher por completo, para curar. O Salmo 139, verso de 1 a 4, fica um texto bíblico para durante a semana você ruminar, ler, reler, guardar,
diz: sonda, Senhor, me conheces, investiga a minha alma, o Senhor sabe tudo sobre mim. E ação prática, o que você vai fazer? Sente-se em silêncio por 5 minutos, acha um lugar na sua casa, pode ser um quarto separado, pode ser o quintalzinho, o seu jardinzinho, pode ser um lugar no parque, se você faz uma caminhada, acha uma árvore, você vai sentar por 5 minutos, e você vai imaginar Jesus sentado ao seu lado, como no poço. Não precisa dizer nada, tá? Apenas esteja diante dele, sabendo que ele já conhece tudo. E aí você faz o quê? Você descansa no olhar de Jesus, que te vê tudo sobre você e te ama. Ele vê tudo e te ama. Jamais vai deixar de te amar. Essas são as 2 lições. Por fim, eu quero concluir com esse verso 28. Você vai olhar para esse verso e eu vou te fazer uma pergunta bem simples. O que a mulher samaritana deixou para trás para sair correndo para anunciar Jesus na cidade? O que ela deixou para trás? O cântaro. Resposta simples, correta, o cântaro. E o que é o cântaro, senão um recipiente próprio para receber e armazenar água? Um instrumento fundamental para aqueles que morrem de sede. Como assim? A mulher que tem sede, a mulher do poço, a mulher que caminha lá buscando água, a primeira coisa que ela faz, ela deixa seu cântaro para trás. Por quê? Ela só pode deixar o cântaro para trás porque ela foi encontrada por aquele que é a fonte da água viva. Não mais importa o cântaro, ela tem agora a fonte da água viva. Ela deixou para trás o seu cântaro, porque ela não precisa mais voltar. Ela precisa da água natural, mas ela não precisa mais de buscar um preenchimento para o seu vazio existencial. Ela não precisa mais buscar. Ela tem a fonte, ela tem o Messias, ela tem o Salvador, uma fonte inesgotável, jorrando água e mais água vida para a vida eterna dela. Diante disso, nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos. Eu te convido a fechar os teus olhos e pensar um pouco. Talvez você se identifique com essa mulher. E eu vou te fazer algumas perguntas. De olhos fechados, você vai responder em seu coração. Há quanto tempo sua alma tem estado sedenta? Há quanto tempo a sua vida parece um deserto? Quantas e quantas vezes você caiu em lágrimas, você se sentiu distante, completamente afastado do amor e da presença de Deus, às vezes a ponto de não crer mais que poderia ser alvo da misericórdia divina. Por quanto tempo a sua alma tem esperado? Ou talvez por quais lugares você procurou, mas não encontrou o que pudesse saciar o seu interior. Hoje você está aqui, porque hoje Jesus prova que Ele vem para encontrar aqueles que estavam longe. Você estava longe? Porque se você estava longe, ou se sentindo distante, hoje Jesus diz: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Hoje, nessa manhã, Jesus declara: você não precisa mais buscar, você não precisa mais procurar, porque na verdade eu te encontrei, eu te encontro, eu te busco, eu te resgato, eu sou a fonte da vida. Jesus está aqui falando com você. Ele é a fonte de água viva que a sua alma tanto esperou. Eu viu a sede que havia em mim. Nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, dizemos: tu és a fonte de toda a vida. Tu és tudo aquilo que a nossa alma necessita. Tu és tudo aquilo que a nossa alma sempre esperou. E que muitas vezes nós buscamos em lugares equivocados, em lugares distantes. Ainda assim o Senhor amorosamente, graciosamente, nos persegue com teu amor,
nos encontra com a tua graça, nos purifica, nos limpa e nos insere no teu reino de amor. Obrigado, Deus, porque antes estávamos distantes, antes estávamos excluídos por nós mesmos, pelo nosso pecado, pelas nossas falhas, mas o Senhor veio, e através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor nos purificou, dando a sua própria vida, ressurgindo no terceiro dia e mostrando que no Senhor o tempo chegou. No Senhor nós temos vida plena e abundante, vida eterna. O Senhor é a fonte de toda a água viva que flui e reverbera do nosso interior. E que assim a gente possa viver, ó Deus, cheios da Tua presença, cheios, ó Deus, das Tuas águas, para que a gente possa inundar a vida de outras pessoas com quem o Senhor coloca na nossa trajetória. Que essa Tua graça abundante, que esse Teu amor incalculável não pare em nós, ó Deus, que tenhamos sim um olhar missionário, Pai, um olhar missional, como teve essa mulher samaritana, de sair e deixar todo o seu cântaro para trás, toda a sua preocupação humana para trás, e saiu a anunciar o Teu poder, a Tua maravilha, quem Tu és, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Obrigado, Pai, porque o Senhor se importa. Obrigado a Deus, porque o Senhor se senta ao poço. Obrigado a Deus, porque o Senhor inicia o diálogo conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece e investiga a nossa alma e sabe aonde nós sofremos, sabe das nossas necessidades e dores. E então o Senhor vem e cura. E o Senhor cura, purifica e restaura, revelando quem o Senhor é, o Messias, o amado das nossas almas, o eterno Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, o autor de tudo que existe, das coisas visíveis e invisíveis, o eterno, maravilhoso, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. O Senhor é tudo que nós precisamos e queremos viver sempre seguros em quem o Senhor é, porque a nossa alma tanto esperou e o Senhor veio e nos encontrou. Graças e glórias e honra nós te damos no Teu poderoso nome, Cristo Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa linda manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.